que estão interligados àqueles signos. Ou seja, quando você tem absoluta consciência de que o que você faz, diz ou pensa, tá certo? Está alinhado com as formas em que a comunidade linguística que você está inserido também faz. Se não é comum chamar uma criança de capeta, você não vai chamar uma criança de capeta porque você não pode escrever textos em que só você entenda a mensagem. Por quê? Ficaria sem coerência, tá certo? A coerência está muito mais para o nível semântico do que para o nível linguístico. É muito mais uma questão da semântica pragmática, ou seja, do sentido e a prática comunicativa. Tá bom? Vamos observar aqui. O texto é uma unidade de sentido, onde tudo o que falamos e escrevemos tem um sentido, uma situação de interação. Assim, estabelecemos contato com outra pessoa, inclusive com nós mesmos. Isso mesmo. Dessa forma, nós lidamos com o outro, comunicamos com o outro, nessa unidade de sentido. O que seria essa unidade de sentido? É compartilhar sentidos que estão na mente do leitor com a mente do seu interlocutor, que pode ser o seu leitor, que pode ser, no caso, o seu seguidor na rede social, que pode ser o seu professor, que pode ser o seu colega do lado. Certo? Determinadas lógicas conceituais, quando são quebradas, elas geram um conflito de comunicação. Certo? Como assim? Olha só, você sai daqui da Paraíba e vai para o Rio Grande do Sul, certo? No interior, numa região interiorana. Quando você está conversando com as pessoas, você vai usar uma expressão como, por exemplo, eu prefiro carne de sol do que carne guisada. As pessoas vão se olhar assim uma para outra e não vão compreender. Porque eles chamam simplesmente carne de sol de carne seca e carne guisada de carne torrada. E isso pode gerar incongruência, ou seja, incapacidade do outro interpretar o signo. Se você insiste nesses termos, você quebra a relação de comunicação, porque você quebra a ordem semântica. Neste caso, você tem um problema de quê? Isso mesmo, você tem um problema de coerência. Daqui a pouco, vou mostrar um exemplo muito bom para vocês compreenderem isso. A interação significa a ação das pessoas entre si. Veja, essa foto ilustra muito bem. As pessoas estão ali numa conversação. Isso é uma peça de Paul Gauguin, para ilustrar, para vocês poderem compreender. Certo? Uma agindo sobre a outra e com a outra. Isso é a construção de um sentido de um texto. Olhe, preste atenção no que eu vou dizer para você. Se quando você escrever, não importa se seja uma linha ou um parágrafo, quando você escrever e você ficar assim, não sei se vão entender, mude. Porque você que é leitor, autor e pensador da sentença, está tendo dúvida sobre a possibilidade de compreensão cígnica, ou seja, do significado daquilo, tenha absoluta consciência que o seu interlocutor não vai compreender. Se você que produz não entende, imagina como esses signos vão chegar desordenados, soltos, caóticos na mente de quem lê. Ok? Isso é muito problemático. Então, eu recomendo que você veja a sentença e tente usar uma forma mais objetiva. Por quê? Porque nem você, nem o seu interlocutor terão dúvidas sobre se o sentido da coisa dita está sendo ou não abstraído. Tá certo? Veja, em Guédor e Vilaça-Coque, essa do primeiro exemplo, e assim como o Luiz Fiorin, esse carinha que está aqui, José Luiz Fiorin, são dois dos mais fantásticos linguistas brasileiros. Olha como eles definem coerência. É uma complexa rede de fatores de ordem linguística, vamos lá, cognitiva e interacional. Veja, se há algum problema na interatividade comunicativa, existe um problema de comunicação. Existe um problema que precisa ser sanado. O texto talvez não cumpra sua função. E a função linguística de um texto é comunicar. A relação que se estabelece
entre as partes do texto, criando uma unidade de sentido. Olha só que coisa interessante. Então, o que é a coerência? A coerência é a interligação, certo? Complexa desses fenômenos chamados ideias, pensamentos, teses, tá certo? Concepções, conceitos, tá? E que eles tenham uma ordem lógica de pensamento para que cumpra a sua função comunicacional, tá? Tem um exemplo aqui que a gente vai ver mais adiante, é esse exemplo aqui. Quero que vocês leiam comigo. Que é uma carta de uma construtora a um síndico de prédio, tá certo? E os caras se propõem a fazer um trabalho para o condomínio. Leiam comigo. Olha como é bom ver um exemplo prático. O cara faz assim: prezado senhor síndico ou síndica, venho por esta vos comunicar-lhe que nossa empresa é especializada em serviço de pintura de edifícios, residências, salas comerciais, com finíssimo acabamento. Nossos funcionários são todos os profissionais treinados em suas funções, com seguro de vida para oferecer-lhes a nossos clientes profissionalismo com C, segurança de quem tem 10 anos de tradição em pinturas. Nos garantimos nossos serviços prestados aos nossos clientes, por um período de 5 anos. Responsabilizaremos pelas obrigações trabalhistas e fiscais, e de modo em que nosso pessoal, que prestará os serviços de mão de obra sob o seu comando. A responsabilidade civil, trabalhista e penal de danos pessoais, acidentes de trabalho, serão por conta de nossa empresa prestadora de serviço. Faremos o seu orçamento sem compromisso. Consulte-nos pelo fone falar com o senhor Marcelino. Qual o problema nesse texto? O problema nesse texto é que os vacilos linguísticos, certo, comprometem o sentido desse texto. Olha que coisa curiosa. É um texto mal escrito, certo? E às vezes você diz: então o problema de coerência não tem nada a ver com questão gramatical. Nada a ver é complicado dizer isso. Mas às vezes, preste bem atenção, os vacilos linguísticos do nosso texto comprometem a semântica do nosso texto. Você sabe que alguém pode simplesmente falar cheio de barbarismos, cheio de desvios da norma padrão e ser compreendido, certo? Mas, às vezes, as desconexões do ponto de vista da ortografia, tá certo? Da pontuação, dos recursos gramaticais, podem ocasionar problemas de sentido, certo? Então, vejamos comigo aqui. Olha o que o interlocutor comenta: venho por esta vos comunicar-lhe. Isso é muito deselegante, é muito feio. Que nossa empresa é especializada. Essa vírgula aí é tosca. Especializada em serviço de pintura, nossos funcionários são todos os profissionais treinados em suas funções. Isso é muito mal escrito. Com seguro de vida para oferecer-lhes a nossos clientes. Profissionalismo com C, certo? Neste momento aqui, já tem um problema. Se alguém técnico está lendo esse texto, ele já não acredita na mensagem, porque ele não acredita na empresa. Os desvios da norma padrão é incoerente com uma lógica. O que seria? Se dizer tão responsável, tão técnico, e no problema e na comunicação eles apresentam problema. Eles não cuidaram de que fosse uma pessoa preparada que estivesse conversando entre a empresa e o cliente. Eu já posso, neste exato momento, compreender que este compromisso que a empresa, de certa forma, quer mostrar, ela não tem. Olha que o discurso ele é muito sofisticado. Aí ele vai lá na frente e bota assim: responsabilizamos
pelas obrigações trabalhistas e fiscais. Ele quer dizer, nos responsabilizamos. Mas ele terminou dizendo que responsabilizaremos. Responsabilizaremos quem? O sujeito contratante vai ser responsável agora pelo seu funcionário? Isso é tosco. Não faz sentido. Ninguém vai contratar um serviço desse. Certo? A responsabilidade civil, trabalhista e penal de danos pessoais, acidentes de trabalho serão por conta de nossa empresa prestadora de serviço. Vamos lá. Será de quem? A linha anterior disse uma coisa, você agora está dizendo outra. Do ponto de vista contratual, isso seria um lapso, um crime. Faremos o seu orçamento sem compromisso, consulte-nos pelo fone X falar com fulano de tal. Ok? Esse é um texto tosco, em que a gente pode ver que a ideia não é coerente. Como assim a ideia não é coerente?